A operação dos Estados Unidos na Venezuela foi uma clara violação a um princípio fundamental do direito internacional. Esse é um entendimento da ONU depois da ação dos Estados Unidos que bombardeou Caracas e sequestrou o presidente Nicolás Maduro. Assinado pelos Estados Unidos e mais 192 países depois da Segunda Guerra Mundial, o direito internacional cria salvaguardas em caso de conflitos entre os países. Um dos artigos dessa carta diz o seguinte: todos os membros deverão abster-se, em suas relações internacionais, da ameaça ou do uso da força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado. A Constituição dos Estados Unidos, inclusive, exige que o presidente cumpra as obrigações do direito internacional. Mas o governo de Donald Trump justificou a ação militar como uma operação para o cumprimento da lei. O sequestro de Nicolás Maduro é só mais um capítulo na história das sanções que os Estados Unidos impõem a países considerados inimigos. Em Cuba, o embargo comercial já dura mais de 60 anos, um dos mais longos da história. Em 2025, foi a 33ª vez que a Assembleia Geral da ONU condenou esse embargo. A pergunta que fica é: mesmo condenado pelo direito internacional, o governo Donald Trump pode tudo? Quarta-feira, 7 de janeiro de 2026. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Análise, aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando mais um videocast em detalhes. E aqui, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente vai analisar uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com a Elaine Silva, que é professora da PUC de São Paulo e também doutora em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo. Professora, bem-vinda mais uma vez, um prazer falar contigo. Obrigada pelo convite, Gabriela. É um prazer estar aqui para conversar com você e o público sobre esse tema. Professora, vamos começar essa conversa te perguntando sobre a ilegalidade do ponto de vista do direito internacional. Então, levando em consideração a Carta da ONU e também os Estados Unidos, do ponto de vista da Constituição, tem uma questão aí, já que o Congresso não foi consultado antes desse ataque contra a Venezuela. Não tem uma guerra oficializada formalmente também pelo governo dos Estados Unidos contra a Venezuela. Eles dizem que foi uma operação policial. Essa justificativa, ela é uma tentativa de passar algum verniz de legalidade? No que eles estão se baseando para falar em operação policial? Essa ação dos Estados Unidos, ela é em diversos níveis ilegal e não há qualquer argumento ou justificativa que poderia dar um verniz de ilegalidade para ela. O que eles fazem isso, ou esse discurso que eles estão adotando, é na realidade uma tentativa de passar talvez sinais e discursos para a própria base do Trump nos Estados Unidos, que é movida por atos ou por sinais de atos relativos às suas principais demandas ou aos seus principais desejos, como era o caso dessa fixação que há dentro do país, mas não só no país, com o governo Maduro e a Venezuela. Então, em alguma medida, é muito importante a gente lembrar que não importa o que eles falam, o que eles falem, essa ação é uma ação que viola o direito internacional por violação da soberania, por integridade do território, por violar a imunidade de chefe de Estado. Nenhum chefe de Estado pode ou deve ser julgado por outro. Mas, por outro lado, é uma tentativa de repetir o que eles já fizeram na década de 80 com o Noriega, do Panamá. Eles tiveram uma atitude relativamente parecida, que foi também de sequestrar o Noriega dentro do Panamá para ser julgado por seu envolvimento
com o narcotráfico nos Estados Unidos, embora as condições fossem diferentes. O que a gente está vendo de mudanças com relação ao caso é que agora os argumentos estão sendo diferentes. Nós já vimos que houve mudança nos discursos da própria acusação nos Estados Unidos, e em vez de falar de narcotráfico, eles começaram a falar na realidade de operacionalização de um sistema clientelista de corrupção na Venezuela, o que daria ainda menos possibilidade de legalidade para essa ação. E aí, levando em consideração tudo isso, eu quero trazer uma informação nova de uma matéria que saiu no jornal do New York Times sobre como o governo Trump deixou de acusar o Nicolás Maduro de liderar um suposto cartel, que seria o Cartel de Los Soles, né? O Departamento de Justiça dos Estados Unidos agora reescreveu essa acusação depois do ataque contra Caracas, né? E mudou essa linguagem. Só que toda a ação anteriormente foi baseada nesse argumento de que o Maduro seria o chefe do que eles chamam de organização terrorista narcotraficante, seria esse cartel. E nessa audiência em Nova York também o Maduro foi formalmente acusado de narcoterrorismo. Então, além da justificativa, que foi a primeira pergunta que eu te fiz, sobre ser uma operação policial, então eles queriam dizer que é uma atividade de segurança pública para prender o líder de um cartel, isso pode ter alguma consequência jurídica, prática para os Estados Unidos com essa mudança que foi feita? Na realidade, essa mudança que foi realizada, ela dificulta o sucesso do argumento do governo Trump perante as cortes locais, porque ele traz o argumento pelo qual o Maduro é acusado mais para a relação entre Estado e pela gestão das políticas públicas do Estado e da estrutura do Estado. Ele não ajuda e ele está em contradição com as ações dos Estados Unidos. Teve reunião do Conselho de Segurança, o argumento que tinha sido repetido no Conselho de Segurança era de narcotráfico, e ao mesmo tempo o Estado volta no seu âmbito interno e utiliza esse argumento, que é um argumento de estrutura estatal interna, e não de narcotráfico, que poderia ter efeitos extraterritoriais. Então, na realidade, ele não ajuda, ele dificulta, mas essa realidade ela tem sido vista com frequência no governo Trump, nesse segundo mandato. Mas isso pode, de alguma maneira, interferir nesse processo? Ontem eu conversava com uma jornalista que está acompanhando esse julgamento diretamente lá de Nova York, e tem uma nova audiência que foi marcada, e a expectativa é que a média de duração desse julgamento seja de 1 ano. O que que pode interferir nesse processo e se isso pode ser usado de alguma maneira também, para algum tipo de ação? Isso pode interferir no processo, principalmente porque isso dá mais força para o argumento relacionado à competência territorial do juiz. Se a gente comparar esse caso com o caso do Noriega, que é esse caso da década de 80, do presidente do Panamá, no caso do Noriega, como era uma questão de narcotráfico transnacional, o juiz local, por exemplo, não considerou nenhum argumento relacionado ao fato dele ser um chefe de Estado, isso não foi aceito como argumento, ele foi julgado como pessoa física, não como chefe de Estado, representante de Estado, e nenhum argumento sobre o fato dele ter sido sequestrado, sobre a ilegalidade da prisão, foi aceitada também na corte. Nesse momento, o momento que a gente vive hoje, com a mudança do argumento, você passa a ter mais argumentos para justificar que a corte local não tem competência. Então, isso reforça uma possibilidade, se a defesa do Maduro for uma defesa efetiva, porque isso é outra questão, como vai ser viabilizada a defesa, tempo de defesa, porque mesmo as regras relacionadas ao juízo natural e ao devido processo legal podem ser deturpadas nos Estados Unidos, como têm sido deturpados em diversos casos. A gente não está mais frente a um Estado que tem garantias democráticas de devido processo legal para as pessoas que estão nele. Então, se houver alguma garantia de devido processo legal, os seus advogados poderão utilizar isso
como uma forma de tentar desconsiderar e fechar esse caso antes do tempo estimado para a finalização do processo como um todo. E é importante notar que esse 1 ano talvez seja para a primeira instância e ainda há possibilidade de recurso. Então, é possível que se estenda por um pouco mais de tempo se houver a possibilidade de recurso dessas decisões. E tudo vai depender disso. Por exemplo, se o juiz de primeira instância definir que realmente não tem competência, o governo Trump pode apelar para uma instância superior e pode chegar até o Supremo, eventualmente, para ter uma decisão sobre isso. E aí, se revertida a decisão do juiz de primeiro grau, você começa a voltar para o juiz de Nova York para que o processo possa continuar. Então, esses próximos meses, em especial, vão ser bem interessantes para nós podermos observar como que essas decisões vão articular o tempo do processo. Até acho importante, professora, esmiuçar um pouquinho esse precedente. Até você deu um exemplo aqui, eu acho importante, mas a gente está acostumado a entender esses crimes internacionais ou crimes de jurisdição universal como uma maneira de poder julgar uma pessoa em um outro país. Então, por exemplo, o que aconteceu com o Pinochet, né, que ele foi julgado em um outro país e são crimes como assassinatos ou, enfim, genocídio. Num caso como esse, em que o Nicolás Maduro ele está sendo julgado, teoricamente, né, a acusação são de crimes que aconteceram dentro da Venezuela. Então, quais são as justificativas, que são apresentadas? O que pode acontecer com ele no meio desse processo? Os argumentos do governo Trump, na realidade, eles estão mais relacionados ao fornecimento de drogas e atitudes de violência desse cartel venezuelano com relação aos Estados Unidos, inicialmente, do que efetivamente a uma tentativa de defesa da vida das pessoas na Venezuela. Então, nesse sentido, isso acaba sendo diferente do que aconteceu no caso do Pinochet. No caso do Pinochet, um argumento que foi muito importante foi o fato de espanhóis terem sido assassinados pelo governo Pinochet e isso não ter sido investigado, não ter sido julgado, e aí o governo espanhol, apesar da regra de territorialidade da jurisdição penal, utilizar a jurisdição universal para um crime não investigado e não julgado, para aproveitar e pedir a prisão do Pinochet. Mas é muito importante a gente lembrar que o governo espanhol não entrou na Inglaterra para sequestrar o Pinochet, nem foi para o Chile sequestrar o Exato. Pinochet e levar para a Espanha. Um caso em que a gente teve algo parecido foi o caso do Eichmann, que foi um dos articuladores da logística do nazismo e dos campos de extermínio nazistas, que havia fugido para a Argentina depois, no final da Segunda Guerra Mundial, para não ser julgado em Nuremberg, e o governo argentino se recusou a fazer a deportação dele para Israel quando veio ao público que o Eichmann estaria na Argentina. Nesse caso, o governo de Israel, e aí bom a gente sempre lembrar as parcerias, né? O Israel, os Estados Unidos, o Sempre. governo de Israel, a força de espionagem de Israel entrou na Argentina contra a autorização do governo argentino e sequestrou o Eichmann para ser julgado em Jerusalém, o que foi um dos julgamentos mais repercutidos no mundo. A gente tem livros que até hoje são estudados sobre o tema. Só que é diferente nesse caso, porque o Eichmann ele não era chefe de Estado, ele era uma pessoa que tinha fugido do julgamento de uma corte que existia. E as pessoas que estavam envolvidas com a prática montaram um Estado num outro local, porque muitos dos que estavam envolvidos com o Estado de Israel eram também pessoas que haviam migrado durante a Segunda Guerra Mundial e que estavam ali com outros grupos que já eram locais para fazer esse julgamento. No caso do Maduro, a gente não tem nenhum ponto em comum com essas duas questões, além do fato de ter um estrangeiro sendo julgado. E é importante lembrar que esses pontos justificam a não aplicação do direito. E aí tem uma questão importante que você já citou, professora, que foi essa reunião do Conselho de Segurança da ONU, que se reuniu para tratar desse assunto.
E há muitas críticas falando sobre uma atuação inócua. Isso não é de hoje até, eu acho importante lembrar de um caso muito grave e recente da nossa história, que é esse genocídio em Gaza. E os posicionamentos da ONU não foram muito eficazes nesse sentido e levam muito tempo, né. Como que, se supera essa fase de uma espécie de nota de repúdio? Como ir para uma sanção, uma ação concreta contra o Donald Trump ou, enfim, algo que gere uma consequência de fato para o governo dos Estados Unidos atuando dessa maneira? Infelizmente, o direito internacional não tem uma estrutura centralizada que permita uma ação imediata, organizada, concatenada entre os Estados com relação a atitudes que devam ser tomadas. O processo é um processo político, é um processo voluntário e existe uma certa lógica, embora não uma regra necessária que tenha de ser seguido, de se tentar ter tratativas diplomáticas por meio de negociação num primeiro tempo, num primeiro momento, e depois ir se ampliando o escopo das medidas, chegando eventualmente às sanções econômicas ou às sanções de força. Nesse momento, é um momento muito inicial para conseguir imaginar onde isso vai dar. Porque, ao mesmo tempo em que os Estados Unidos estão envolvidos com essa atitude perante a Venezuela e diversos países, não estados, não apenas latino-americanos, mas europeus, asiáticos, estão se manifestando contra, o governo dos Estados Unidos também começou a tomar medidas de guerra contra o Irã. Tem muita gente postando que o próximo passo, devido ao movimento de embarcações, aviões, ataques com relação ao Irã e com relação à Groenlândia. E nesse caso, a gente vai ter uma ação dos Estados Unidos que seria em muitas frentes. Teria ação contra a América Latina, porque além da Venezuela, eles ameaçam fazer outros ataques com relação à Venezuela, a Cuba, talvez seria o próximo passo aqui, e a Dinamarca, que envolvendo Groenlândia, você envolve a Dinamarca, e hoje também a gente teve a manifestação da Alemanha em defesa da Dinamarca e falando que qualquer ação contra a Dinamarca vai envolver necessariamente a OTAN e colocar a OTAN em ação contra aqueles que são o perigo à paz e à segurança na região. Então, nesse minuto, a primeira coisa que nós deveríamos ver é qual é a capacidade, ou se o governo Trump vai medir a capacidade, de fato, de manter conflito em tantas frentes e de perder os apoios dos parceiros nas principais organizações. Porque, na prática, quando há um tipo de agravamento desse tipo de comportamento, se as negociações elas acabam não sendo possíveis, o que se acaba a ocorrer é que esse país comece a ser isolado em alguma medida. Qual é a capacidade que a gente tem de isolamento dos Estados Unidos? Em razão do sistema capitalista, é muito mais frágil do que em outros momentos ou do que outros estados. Uma coisa foi isolar a África do Sul durante o regime do apartheid, outra coisa é isolar os Estados Unidos, sendo que as grandes empresas de tecnologia e comunicação, com os nossos dados, com as nossas informações, por meio de circulação de moeda, para sistemas de pagamento, estão localizados e sediados lá. O que faz com que a gente comece a pensar também a nossa soberania tecnológica como medida para possibilitar retorção e medidas de responsabilização dos estados que passem a violar as normas mais básicas de convívio de estados soberanos no sistema internacional. Esse é um questionamento muito importante e até a soberania era uma das questões que eu gostaria de colocar aqui. Aliás, foi um tema que nós, aqui no Brasil, discutimos muito no ano passado, justamente porque o Donald Trump sancionou o Brasil, enfim, tiveram as tarifas, a taxação, também a própria aplicação da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, que foram revertidas em boa parte. Uma parte das tarifas, ainda não, mas o governo brasileiro conseguiu reverter boa parte dessas medidas. E existe essa preocupação, como você já colocou, né, professora, em relação à América Latina e a interferência na soberania dos países.
como ao longo da história os Estados Unidos já fizeram também. Então, mesmo que os estados sejam soberanos, esse poder, sobretudo um poder bélico que os Estados Unidos fazem uso, né, tem vamos dizer assim, uma capacidade maior de influência, de infringir a soberania desses outros países. Então, como é que esse resgate desse governo Donald Trump, que ele está tentando fazer dessa doutrina Monroe, né, entra em colisão com essas questões ligadas à soberania? O que é que pode ser feito, já que a gente tem justamente um momento de fragilidade desses organismos multilaterais, negociações pacíficas, tudo isso está muito fragilizado. O que está prevalecendo é o uso da força na figura dos Estados Unidos, né? Eu acho ótimo vocês terem feito o programa com o nome fim do direito internacional. Eu, como pesquisadora, eu só colocaria um ponto de interrogação no final, porque na realidade esse comportamento do governo Trump, mas não só do governo Trump, mas a imobilidade das grandes organizações perante, por exemplo, o genocídio de Gaza, a invasão da Ucrânia pela Rússia, coloca em xeque algo que foi criado na década de 40, que é a ordem internacional baseada em valores, baseado em normas, que é diferente do direito internacional, porque o direito internacional ele pode ser um direito mínimo. Se a gente voltar para o século XVII, nós já temos trabalhos de organização do direito internacional, mas ele era um direito mínimo. Até o século XIX, início do século XX, a guerra era o uso da força, mesmo militar, ela era parte do dia a dia da relação entre os estados. Voltando para o caso da Venezuela, por exemplo, eu gosto muito de citar um fato histórico, que foi o fato da Venezuela ter tido a sua costa bombardeada no início do século XX, 1903, 1904, por Itália, por Alemanha e não lembro se foi França ou Inglaterra, para cobrança de empréstimo que haviam sido feitos por bancos desses países para o país e a Venezuela não estava pagando. Então, o que se conseguiu depois do fim da Segunda Guerra Mundial foi colocar o uso da força fora da lei. E havia um pressuposto compartilhado entre a maior parte dos países de que, na realidade, o uso da força ele nunca seria considerado como uma possibilidade ativa, totalmente ao contrário do que essa estratégia de defesa de segurança nacional que o Trump lançou agora em novembro, por exemplo. Porque a ideia era todos os países são soberanos e a gente parte do diálogo para evitar uma terceira guerra mundial. O que esses governos, e são todos muito importante a gente lembrar, governos que têm autoritários, então o caso do Trump, o caso do Netanyahu, o caso do Putin, são governos que assumem o uso da força sem medida, sem qualquer tipo de controle ou sem qualquer tipo de legitimidade. É muito interessante a gente notar como essa mudança que nós passamos a ver, principalmente do fim do século XX, década de 90, agora para os nossos anos, especialmente os anos 2020, de ascensão de governos muito autoritários e governos especialmente de extrema direita ou do aspecto de direita, que vieram com um discurso interno muito violento, começa a ser visto também no âmbito externo na sua repercussão. E é óbvio que isso iria ocorrer. O direito internacional, ele não, ou as relações internacionais, elas não são um sistema estanque e hermético das relações internas. Se você permite, coloca no poder pessoas que não reconhecem e agem de acordo com o direito, é óbvio que essas pessoas também vão agir nas suas relações com outros estados, com outros povos, com violência. Então, a primeira coisa que em algum momento é importante que a gente comece a ver é se esse tipo de discurso, esse tipo de ação precisa entrar dentro das nossas próprias regras eleitorais, para além das regras que já existem. E colocar e fazer uma mudança cultural com relação a isso. E começar a pensar o quanto é possível que o direito internacional continue um direito mínimo, um direito de horizontalidade. Democracia, até hoje, não é um adjetivo do direito internacional, ele é um adjetivo dos regimes nacionais. E se a gente quer viver em paz, talvez seja o momento de começar a colocar em questão o
quanto efetivamente é necessário também mudar essa estrutura e até mesmo a capacidade ou a adequação de se discutir soberania nos termos antigos e passar a discutir isso em outros termos, que é, bem, não posso falar e não posso interagir e não posso colocar regras com relação ao fato do Trump acusar nas eleições ou apontar dedos ou ameaçar ataques com relação a gente. Então, é um momento de rediscussão de padrões. A gente precisa de mudança de padrões. Isso vai acontecer agora? Eu acho pouco provável, porque agora está tendo aumento de conflito. Então, pelo menos o que eu acho é, do jeito que está, com os princípios do século XVIII e XIX, a gente não consegue avançar. O que que pode ser feito? Que tipo de reação pode ser feita previamente, se é que se dá para fazer, a partir dessas ameaças já que os Estados Unidos estão fazendo? É, a, não vai trazer grandes efeitos ou grande eficácia, porque a grande questão é começar justamente com as tentativas de negociação direta. Qual é o problema? O nosso grande problema é e sendo instalado, iniciado o procedimento no Conselho de Segurança e iniciadas as negociações, tecnicamente se esperaria uma suspensão das ações para que se pudesse retomar negociações, verificar fatos e propor soluções. Mas o governo dos Estados Unidos não é um governo que está agindo de acordo com as normas. Pelo contrário, ele é um governo que, na realidade, está tomando medidas violadoras sequenciais de diversos níveis do direito internacional e do seu próprio direito interno. Então, as organizações internacionais, ao contrário do que muitos discursos falam internamente, elas dependem do consenso entre os seus membros. Se não houver consenso, não existe ação, porque elas não estão numa posição hierárquica. As organizações internacionais são o resultado do fruto das negociações entre os seus membros, e não o resultado da imposição de uma vontade neutra sobre os demais membros. Então, a primeira grande questão é mobilizar o consenso entre os membros que possam, de alguma maneira, pressionar para que essas negociações e atitudes de embargos, sanções, isolamento possam levar eventualmente a uma mudança. O nosso grande problema não é tanto as medidas que podem ser tomadas, mas qual que vai ser a eficácia, qual que vai ser a prática dessas medidas. Porque é diferente falar de um país como a Alemanha hoje, não a Alemanha da década de 30, e os Estados Unidos de hoje, não os Estados Unidos da década de 30. Porque os Estados Unidos, eles simplesmente desconsideram a existência de qualquer forma de direito, tanto no plano interno quanto no plano internacional. O governo Trump está agindo contra a própria Constituição dos Estados Unidos. E aí fica difícil de você conseguir prever. E o que eu falaria é, se ele continuar no mesmo passo, na mesma sequência que ele está dando de ações, o mais provável é que tenha e haja repercussão com o uso da força. O que eu acho muito interessante nesse processo todo é que a gente só não está em guerra generalizada ainda, porque vários desses países que estão sendo atacados pelo governo Trump nesse último ano, eles estão exercendo a sua discricionariedade, a sua restrição, a sua autorrestrição para não engendrar conflitos que podem se tornar até conflitos nucleares. E um ataque com relação ao Irã pode ter repercussão muito grande, efetivamente, se isso efetivamente continuar, principalmente já que a gente tem manifestação de países da região dando apoio ao país, num contexto de acirramento, de piora do quadro de uso da força pelos Estados Unidos. Então, se continuar do jeito que está, a grande questão, provavelmente o que a gente vai começar a ver é um esfarelamento dessas organizações se os estados que apoiam os Estados Unidos continuarem com o mesmo discurso. E é muito importante a gente lembrar que aqui na América Latina a gente tem a Argentina, né? Que um dos problemas para a cúpula da CELAC foi justamente o governo argentino que apoiava a medida de captura do Maduro pelo governo Trump, sem grande surpresa para a região, porque ele não se vê
como um dos possíveis. Esqueceu o caso do Noriega, né? Noriega foi promovido pelo governo dos Estados Unidos e depois foi sequestrado pelo governo dos Estados Unidos e condenado a 40 anos de prisão no país. É bom o Milei ficar de olho nisso também. É isso, eu quero muito agradecer a sua presença, professora, mais uma vez, para a gente tentar um pouco entender todas essas questões e meandros jurídicos que estão bastante complexos nesse caso, mas alguns pontos já estão bastante claros, né, que são as violações. Então, muito obrigada, até uma próxima oportunidade. Obrigada, bom trabalho para vocês. Bom trabalho, querida. Quero deixar um recado também para você que acompanhou Em Detalhes até aqui, que é dar uma força lá para o ICL nessa final de bicampeonato na categoria Portal de Notícias e Jornalismo do Prêmio IBEST. A gente está concorrendo mais uma vez, estamos na final, então eu conto com o seu voto. Vai em icl.com.br/IBEST e vota em ICL. Você vai levar 2 segundos e é mais um reconhecimento importante para a gente, para o nosso jornalismo independente. E você pode ouvir o Em Detalhes também em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira. Até amanhã. Em 2025, o mercado financeiro errou todas as previsões para dólar, bolsa e tudo mais. Mas isso não é surpresa. O mercado tem interesse por trás de todas as previsões. E quando você entende só metade do caminho, você vira refém dos coaches e do mercado financeiro que são patrocinados por bancos. É por isso que eu e o Eduardo Moreira preparamos algo de especial. O Mapa da Mina de 2026, no dia 29 de janeiro, às 8 horas. Uma aula para quem quer previsões independentes para 2026, sem interesse de banco por trás. Você vai entender o que se espera de verdade para dólar, bolsa, juros e fundos em 2026. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.